Oi, som. Oi, som. Uma grana pequena, uma grana. É. Aí faz assim. Poxa, isso tá tão distante. Ficar aqui. É só puxar. 1, 2, ei, som. Bom dia, bom dia. Tá. Vamos louvar o nosso Deus. Quando Deus criou o mundo, veio os anjos lá do céu. Houve raios e relâmpagos saindo de suas mãos.
É o momento da ceia, né? Foi. Vamos continuar? Humilhe-se diante de Deus.
Bom dia, igreja. Queria saudar toda a igreja com a paz de Cristo. Os irmãos, acho que os irmãos estão animados não, acordaram cedo, mais cedo hoje, né? Não comeram cuscuz não. Mas enfim, irmãos, é o momento da ceia, é o momento em que refletimos sobre a morte e a ressurreição de Cristo e sobre os benefícios que essa morte e essa ressurreição trouxe para nós, né? Mas antes de compartilhar uma escritura com vocês, eu não poderia deixar de passar em branco e deixar de parabenizar, né, as mães, né, que estão aqui, né, pelo seu dia. Dizer que é muito especial poder compartilhar esse momento, esse dia com vocês. E lembrar, né, eu acho que quando a gente lembra de mãe, vem alguns exemplos, né, que a gente medita, né, sobre carinho, sobre amor, né, sobre dedicação. E eu vejo que alguns pontos desses, né, ou todos, é muito do coração de Deus, né? Deus, ele age dessa forma com a gente. Deus, ele é amoroso, Deus, ele é bondoso, Deus, ele é carinhoso, e Deus ainda supera esse amor que é muito grande que as mães têm pelos seus filhos, né? Que na própria Escritura vai falar que se a mãe que ainda amamenta o seu filho esquecer dele, Deus jamais esquecerá, né? Então é um momento muito especial poder fazer essa comparação, né? E vermos o quanto é enorme, o quanto é grande o amor de Deus pelas nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês uma escritura que está lá em João, capítulo 3, e o versículo 16. Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele demonstrou o seu amor enviando o seu próprio Filho, né? Aquilo que ele tinha de mais precioso para alcançar toda a humanidade, né? E a humanidade que foi alcançada por Jesus, ou que deu passos na fé para ir ao encontro de Jesus, podem ter certeza que alcançarão a vida eterna. Eu queria muito animar os irmãos a terem esse coração, né, de gratidão pelo sacrifício que Jesus, ele fez na cruz para nos alcançar. Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, quero muito agradecer ao Senhor, Deus, por mais um domingo, né? E esse domingo é especial, Deus, em dose dupla, porque comemoramos a ceia do Senhor, comemoramos a sua morte, comemoramos a sua ressurreição, porque foi através dela, Deus, que alcançamos vida, Deus, alcançamos liberdade no Senhor, Pai. E também pelo Dia das Mães, Pai, que o Senhor possa abençoá-las cada vez mais, a dedicar, Deus, a amar, a dar, Deus, o seu amor completamente aos seus filhos diariamente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém.
esse é o momento das ofertas, irmãos. Esse é um momento que nós dedicamos a Deus em forma também de gratidão, em forma de adoração, em forma de entregarmos tudo o que temos, né, em gratidão a Deus. A oferta, ela não é um momento que apenas a gente oferece a Deus ou à igreja uma oferta financeira. Ela vai muito mais além do que isso, né? Ela demonstra fé, uma oferta de bom grado. Ela demonstra gratidão ao nosso Deus, e é um reconhecimento, né, que a gente faz por tudo que Deus ele tem feito por nós. A gente reconhece que tudo que temos, que tudo que possuímos, não é porque ofertamos a Deus, mas é porque o seu amor e a sua misericórdia é imensa pelas nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês uma escritura que está lá em Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9 e o 10, que diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. A gente vai ver aqui que é uma escritura que era uma atitude que as pessoas tinham muito no Antigo Testamento, de oferecer alimentos para que as pessoas que cuidavam do templo pudessem se alimentar. E o escritor aqui dos Provérbios, ele fala isso, para que as pessoas continuem oferecendo, essas ofertas. Mas hoje para nós é diferente. Hoje ofertamos a Deus de várias maneiras. Hoje ofertamos a Deus de forma dinheiro físico ou Pix, mas também a gente oferta a Deus também com a nossa vida. A nossa vida é um exemplo de oferta a Deus, quando seguimos as Escrituras, quando estamos aqui no culto adorando a Deus, é uma forma de ofertar a Deus também a nossa vida. Quando ajudamos uns aos outros, é uma forma de ofertar a Deus. Eu vejo que essa Escritura, irmãos, ela nos chama a ter esse compromisso, não uma obrigação, mas um compromisso de, eu preciso ofertar a Deus. Não é algo simbólico, é algo importante, porque aí quando eu oferto para Deus, eu estou cuidando do meu coração e dizendo a Deus que, Deus, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está naquilo que eu possuo, mas a minha confiança está em Ti. E o segundo versículo, ele vai falar muito da recompensa de Deus, para as pessoas que assim fazem. E eu gosto muito de pensar de ofertar a Deus não pensando na recompensa, mas ofertar a Deus pensando em adorá-lo, em honrá-lo, em prestar a Ele reverência e adoração através da minha oferta. Eu entendo que a recompensa é consequência. A recompensa não é um ato de que eu vou dar a Deus porque Ele vai me devolver depois, não. A recompensa de Deus, a gente deve entender e ser grato, que ela deve ser de uma maneira, a nossa oferta ela deve ser espontânea, generosa e grata, e a recompensa de Deus ela irá acompanhar, sem a gente estar fazendo uma oferta para Deus esperando recompensa. Queria chamar a todos à oração. Pai amado, Pai querido, eu quero muito agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento das ofertas. É um momento em que louvamos, é um momento em que dedicamos ao Senhor, Deus, para o crescimento, Deus, do Teu reino, para o crescimento, Deus, da Tua igreja, Pai, aqui na terra. Eu peço muito que o Senhor nos fortaleça, nos inspire, Deus, a entender que uma oferta, Deus, dedicada ao Senhor de coração, o Senhor receberá. O Senhor, Deus, se alegrará, Deus, quando ofertamos e quando ajudamos uns aos outros com alegria, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço, já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos pôr de pé.
Durante essa canção você pode fazer sua oferta, né, como sempre. Bom dia, igreja. Feliz Dia das Mães novamente para todas as mães. Eu conheci uma pessoa que ele era um cara que ele era muito crítico com esse negócio de Dia das Mães, Dia dos Pais, porque a pessoa passa o ano todo sem ligar para a mãe, sem valorizar a mãe, quando chega no Dia das Mães, tá lá valorizando. Então, mas temos que valorizar as mães hoje e todos os dias. Amém? A pregação hoje vai ser um tema assim: a vitória é certa. Foi embaixo, mas era para ser em cima. Deixa eu ver se vai. Deu não, falhou. A vitória é certa, então bora-se embora. A gente viveu o momento da Páscoa, a gente relembrou o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então temos essa vitória certa, né? Quando a gente fala de vitória, nós somos brasileiros, a gente vai lembrar logo de quê? De futebol. E a gente pensa, tem o Zé Ricardo veio logo camisa do Santa Cruz. Não combinei com ele não hoje, né? Esse nome de derrota. Mas eu percebo aqui que os times de Pernambuco perdem muito. Mas pode ser o melhor time do mundo, todo time perde. Até o Barcelona perde. Então, eu pesquisei aqui e tem algumas zebras. No Campeonato Pernambucano de 2020, o Afogados da Engazeira fez 3-0 no Santa Cruz. É um time Santa Cruz gigantesco. E o Afogado e a Engazeira do interior. O Afogado também empatou com o Atlético Mineiro em 2020 na Copa do Brasil. E o Salgueiro foi campeão do Pernambucano em 2020, o primeiro time do interior a ganhar o Campeonato Pernambucano. Tem várias zebras, eu pesquisei. Teve em 2022, na Copa do Mundo, a Arábia Saudita deu 2-1 na Argentina. A Arábia Saudita, Argentina. Você vai olhar assim, não, a Argentina vai ganhar da Arábia Saudita, não é possível, perdeu. Pode ser o melhor time do mundo, ele também perde. A Coreia já ganhou da Itália, Senegal já ganhou da França.
A Coreia do Sul já ganhou da Alemanha. Então depois eu mando lá no grupo todas as zebras que eu achei aqui. É zebra pra caramba. Mas quando a gente fala de forma humana, a vitória, ela é sempre variável, né? Pode ser o melhor time, você pode ter o melhor carro, ele vai quebrar. Você pode morar na melhor casa, ela vai dar problema um dia, não se preocupe. Você pode ter a melhor saúde, ela vai dar problema quando você for envelhecendo. Eu tinha uma visão tão boa, eu soltava pipa contra o sol. Hoje, usando óculos, se eu só tirar o óculos aqui, eu vejo tudo embaçado, não consigo ver nem aquele nome mãe. Então, a gente, na questão da vitória, humanamente, é muito difícil. Só que espiritualmente, a nossa vitória é certa por conta de Jesus. Como a gente viu na ceia, Deus entregou o seu Filho para que a gente não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então a vitória é certa. Temos, como Paulo diz lá em Romanos 8, se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, como não nos dará de graça todas as coisas? Então Deus se rebaixou, se tornou um ser humano para nos salvar, porque Ele não vai nos ajudar. Então, falando agora da igreja, o que faz a vitória da igreja não é um templo gigantesco, não são milhares de pessoas reunidas, não são pastor X e Y e aquilo, um canal no YouTube, no Instagram, engajamento, oficinas, projetos. O que faz a vitória da igreja é Jesus. Por conta de Jesus nós somos vitoriosos. E quero ler com vocês João, essa é a escritura base de hoje, João capítulo 10, do 22 ao 30. João capítulo 10, 22 ao 30. João 10, 22. Vamos ler. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado porque Jesus entregou a vida por nós, nos salvou e Ele está à direita do Senhor intercedendo por nós. Hoje fazemos parte da Tua igreja, o Teu povo, escolhido, redimido pelo Senhor, perdoado e transformado à imagem de Jesus. Obrigado por sermos Suas ovelhas, obrigado porque ninguém pode nos tirar de Tua mão. O Senhor é o bom pastor e podemos confiar nossa vida, nossos dias, nossos anos na mão do Senhor, nossa família, nossa igreja. Obrigado porque a vitória é certa, porque o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor, a vontade do Senhor prevalece acima de tudo e acima de todos. Quando o Senhor diz sim, ninguém pode dizer não, ninguém pode contestar, ninguém tem suficiência para isso. A vontade do Senhor prevalece. E obrigado, Senhor, por estarmos mais um domingo reunidos como igreja para louvar, para exaltar o Teu nome, para nos alegrarmos por Jesus ter dado a vida por nós. E uma nova vida temos hoje, uma vida de discípulos de Jesus, uma vida na luz, uma vida transformada. Temos muito a agradecer ao Senhor mais esse dia, que o Senhor possa ficar com esse momento que vamos refletir na Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir e nos abençoar e glorificar o Teu nome. Te oramos gratos em nome de Jesus, amém. Então, aqui nesse episódio, Jesus está discutindo com os judeus e eles ficam encabulados, né? Para eles, o coração deles ainda estava cheio de dúvidas e eles queriam ouvir de Jesus claramente: ó, você é realmente o Cristo? No versículo 24, diga para a gente abertamente. E Jesus fala: ó, eu já disse para vocês,
vocês não creem, as obras que eu faço, o testemunho comigo, o poder que eu tenho, a cura. Jesus curava milhares de pessoas, Jesus fez tantos milagres. Isso testifica também que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Mas essas pessoas não creem, não estavam crendo. E Jesus fez uma afirmação muito explicativa: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então ele estava dizendo que aquelas pessoas não estavam crendo por não ser ovelhas dele, e ele o pastor. Ele usou essa figura de linguagem. E ele continua explicando: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então a vitória da igreja é isso. Não porque a gente tem um homem ou uma mulher, pastores, diáconos, presbíteros, bispos, isso ou aquilo, pessoas conduzindo a igreja, mas porque temos Jesus como pastor. Imagina a ovelha de Davi, as ovelhinhas de Davi lá, vinha um leão, vinha um urso, as ovelhinhas nem se preocupavam, porque Davi dá conta, Davi protege a gente. A mesma coisa podemos ter essa calma, essa tranquilidade, porque Jesus dá conta. Jesus protege a gente de todos os perigos, de todos os problemas, de todas as situações. E Jesus aqui está explicando que para ser ovelha dele tem que crer. Então isso nos faz nos analisar a nossa fé. Estamos realmente crendo em Jesus? Ele está sendo realmente o meu pastor e eu estou sendo realmente uma ovelha? E eu sou uma ovelha obediente ou uma ovelha que dá muito trabalho para o pastor? Então as ovelhas creem, as ovelhas também ouvem a voz do pastor. Eu acho que por isso que Davi cantava muito, porque ele tinha que conduzir as ovelhas. Aí, para ele não ficar só falando um monte de besteira, ele começava a cantar e as ovelhas ouviam o timbre dele, ia conduzindo, e ali ele ia inventando canções, compondo, que a gente vê muito em Salmos, o relacionamento dele com Deus expresso ali nas canções. Então as ovelhas também, além de crer, elas ouvem a voz de Jesus. E como podemos ouvir a voz de Jesus? Nós, como ovelhas de Jesus, como igreja, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Podemos ouvir a voz de Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós. Podemos ouvir a voz de Jesus. Então precisamos estar atentos à voz de Jesus. Precisamos estar atentos à direção de Jesus. Vá por aqui, vira à direita, vira à esquerda, cuidado, aqui tem um buraco, vamos aqui para as águas. Então Jesus usa muito essa analogia de pastor, né? E Deus, Ele parece gostar muito dos pastores, né? Abel era pastor, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, pastores, Davi, pastor, Jesus, João 10 também diz: eu sou o bom pastor. Então o pastoreio exigia muito esse cuidado, essa condução das ovelhas. Eu fiz uma imagem aqui também no chat GPT, do pastor cuidando das ovelhas. Então o pastor vai, procura um pasto bem verde para as ovelhas, procura ali uma água tranquila para ela beber. O pastor tem essa obrigação de proteger, de conduzir, de levar a elas alimento, de cuidar dos ferimentos, de fazer o parto das ovelhas, de tosquiar, tirar o excesso de lã. Então Deus, Ele vê nesse cuidado do pastor com as ovelhas. Jesus traz essa mesma analogia dele conosco, com a igreja. Jesus cuidando da igreja, o pastor cuidando das ovelhas, esse cuidado, esse carinho. E a gente precisa, como ovelhas, ter essa atenção à voz de Jesus. Também aí no versículo 27 diz que além de ouvir, há um relacionamento, porque Jesus conhece as ovelhas pessoalmente, pelo nome. O pastor que ama realmente as ovelhas dá nome para as ovelhas, cria um relacionamento com as ovelhas. Então esse relacionamento com Jesus, ele é muito importante. Precisamos ter esse momento devocional, nossas orações, abrir o nosso coração para Jesus, abrir o coração uns para os outros, ser transparente com Jesus, conhecer Jesus e nos fazer conhecidos por Jesus. Então no final do versículo 27, ele diz que além de crer, ouvir, conhecer, ter um relacionamento, as ovelhas seguem o pastor, são obedientes ao pastor. Uma pessoa que se diz cristã e não obedece a Jesus, essa pessoa está sendo mentirosa, porque como é um cristão, como é uma ovelha de Jesus e não obedece,
a Jesus. Jesus aqui está botando os termos. Como ser uma ovelha de Jesus? Crer, ouvir, relacionamento, conhecer e seguir. Temos que ser obedientes. Hoje a gente vive numa época da hipergraça. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, Jesus já me perdoou, e as pessoas vivem uma vida de pecado. Domingo está aqui no culto, e depois a semana toda longe de Deus, e ainda posta, a gente vê nas redes sociais. Eu conheço várias pessoas assim, tem uma vida religiosa no domingo, e a semana toda nem parece que é uma ovelha de Jesus. Temos que obedecer. Você não tem como. Eu sou uma ovelha de Jesus, mas eu não obedeço, estou vivendo a minha vida. Jesus está lá, não, então não é uma ovelha. Já se desgarrou, já se perdeu do rebanho, já se desviou do pastor. Então, obediência, relacionamento com Jesus, atenção às direções de Jesus, ouvir a Jesus. Isso não é uma ovelha de Jesus. Devemos ter essa postura. Continuando no versículo 28, aí a ovelha de Jesus, o que Jesus dá para essa ovelha? A vida eterna, jamais perecerão e ninguém poderá arrancar da minha mão. Essa é a proteção espiritual que temos. Nunca seremos arrancados da mão de Jesus. Temos uma proteção espiritual. Por estarmos em comunhão com Jesus, Jesus nos protege de todos os perigos, de todos os problemas, de todas as situações, e podemos confiar a nossa vida a Ele. Na quinta-feira a gente estava na reunião de igreja em casa, a gente falando dos perigos de voar de avião, quem tinha medo, quem não tinha, e dos problemas da vida, medo de doença, medo disso, medo daquilo, mas a gente pode confiar todos os nossos medos e saber que Jesus cuida de nós, tanto nessa vida quanto na vida eterna. E ele continua: o meu Pai que deu elas a mim é maior que todos, ninguém pode arrancar da minha mão, eu e o Pai somos um. Aí ele define ele como Deus junto com o Pai. Aí ele responde aqui para os judeus que estavam em dúvida: diga abertamente. Ele disse: eu e o Pai somos um. É uma coisa, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Aí a repercussão depois vocês leem em casa, mas quero ler também agora com vocês Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia, que vai falar novamente de pastor e ovelha. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então Deus sendo nosso pastor, o condutor da nossa vida, a gente obediente, a gente ouvindo, a gente tendo um relacionamento com Deus, não teremos falta de nada. Teremos uma vida em abundância, como Jesus disse que traria a nós. Podemos confiar a nossa vida. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas, como a imagem que a gente viu, né? O pastor, ele pensa: eu vou levar para onde agora essas ovelhas? Lá está ruim o pasto, eu vou levar para um lugar bom. Mesma coisa, Deus nos conduz a esse pasto verde. A vitória é essa, porque Deus conduz a nossa vida. Conduz a pasto verdejante, onde a gente vai poder se alimentar, vamos ter as nossas necessidades supridas, águas tranquilas, onde a gente vai poder beber sem nenhum perigo de se afogar. Esse é o nosso pastor. E no versículo 3, revigora-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. E ele também nos restaura o vigor. Estava dizendo para a Jéssica, agora a gente está muito cansado. A gente foi lá na Jaqueira, as crianças brincaram que só lá no parquinho, a gente brincou que só com elas lá. A gente cansado, o nosso vigor precisa ser restaurado. Precisamos ir para Deus, buscar esse vigor, esse descanso. Muito mais do que no nosso colchão, quando a gente deita e dorme, o descanso que Deus pode nos dar é muito maior e muito melhor. Então a gente precisa dessa restauração com Deus. E no versículo 4, mais uma vez, como ovelha, a gente pode não temer nenhum perigo, porque mesmo que a gente ande pelo vale das sombras da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Então mesmo que a gente ande por lugares perigosos, a gente mora numa cidade meio complicada, a gente anda por lugares meio perigosos, mas a gente pode confiar que Deus nos protege. E para encerrar,
Apocalipse 7, versículo do 9 ao 17. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi, João respondeu: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está assentado no trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então aqui a gente vê a visão de Apocalipse que João teve, e nisso tem uma multidão de branco, de todos os povos e todas as línguas. Então a gente estará lá. Essa é a nossa vitória. A gente tem a certeza, né? Um time, quando começa o campeonato, não tem a certeza que vai ser campeão. Um atleta que começa lá na base, vai para as Olimpíadas, não tem certeza que vai receber uma medalha. Mas a gente pode ter essa certeza que seremos campeões, que receberemos a medalha. Eu pedi para o ChatGPT fazer uma imagem, ficou meio esquisita, mas é mais ou menos assim: a multidão vestida de branco, Jesus no centro, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as gerações, todos os lugares, nós estaremos lá. Então essa é a nossa vitória, irmãos. Quero muito animar vocês. Então, com isso, por sabermos que a vitória é certa, a gente pode caminhar com mais tranquilidade. A gente pode caminhar, pode viver como igreja, vivermos como discípulos de Jesus de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. A vitória é certa. Nosso pastor nos conduz. Não precisamos ser ovelhas, estar atentos à voz de Jesus. Temos relacionamento com Jesus e precisamos obedecer a Jesus, a palavra de Deus, viver uma vida de santidade, lutar contra o pecado em nossa vida, que nos mancha, que nos afasta de Jesus, que nos afasta do nosso pastor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por ser o nosso pastor, por nos conduzir com tanto amor, com tanta sabedoria, com tanto cuidado. Somos muito gratos ao Senhor por esse cuidado, por esse amor por nós. Sabemos que o Senhor é bom pastor e o Senhor Jesus deu a vida por nós, ovelhas, e podemos hoje ser ovelhas do Senhor. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz, a termos um relacionamento profundo contigo, a obedecermos a Tua palavra, os Teus princípios. Que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, mas nos transforme à imagem de Jesus, nos ajude a nos arrepender dia após dia, nos ajude a sermos ovelhas do Senhor e também ajudarmos outros a também a verem como o Senhor é bom, como o Senhor cuida de nós, a ver o sacrifício de Jesus na cruz, que não seja em vão em nossas vidas, nem na vida das pessoas. Obrigado porque a vitória é certa, ninguém pode nos arrancar da mão do Senhor. Temos uma proteção do Senhor e sabemos que estaremos lá
nessa multidão vestida de branco, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor dia e noite. O Senhor nos conduzirá pelas fontes de água viva. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O Senhor vai consolar a nossa alma de todos os problemas que vivemos nessa vida, das feridas do pecado, da distância com o Senhor. Mas obrigado, Deus, porque a vitória é certa. O Senhor é o Deus da vitória. O Senhor nunca perdeu uma batalha, e sabemos que com o Senhor seremos vitoriosos pela Tua vontade e também para a Sua honra e para a Tua glória. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé, cantar mais um louvor. Bom dia. As crianças vão fazer uma singela homenagem para as mães, para todas as mamães.
Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Mãe, você é especial. É bênção, é luz, é amor sem igual. Não tem mais fim. Mãe, você é como Sara, mãe de Isaac, que esperou com fé e esperança, e no tempo certo, Deus lhe deu uma criança. Mãe, você é como Isabel, mãe de João Batista, que mesmo sem entender o tempo de Deus, cantou de alegria por um milagre dos céus. Mãe, você é como Ana, mãe de Samuel, que chorou e orou com fé no coração e entregou seu filho para a missão. Mãe, você é como Maria, escolhida por Deus com tanto carinho. Mãe, você é exemplo de oração, de fé, de coragem e dedicação. Feliz Dia das Mães e que Deus abençoe esse coração. Deus te fez assim pra cuidar. Mamãe, brigar por tudo. Quero crescer com você. Eu te amo, mamãe. A cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração Nosso culto é está assim. encerrado. Jacques pediu para falar. Não sei porquê, mas é